a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar. Aonde? No meio dos louvores do seu povo. 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 Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouvem os gritos, Deus está neste lugar, veio habitar. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores, sai do chão. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, celebre ao Senhor no seu lugar. Declare comigo a Ele. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Altos louvores, cantamos a Ti dia e noite. Erguemos o Teu nome. Nós vamos cantar pra Ti, dançar pra Ti. Sai do chão. Fica pra Ele. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto. Vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Como explicar a sua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, e eu sei que não mereço, tudo vem de Ti. Declare ao Senhor, certamente que a bondade e também misericórdias vem atrás de mim. Não é pelo que
eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, e eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdias vêm atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu dou, o nome disso é graça, só pela sua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou, e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela sua graça. O nome disso é graça, só pela sua graça. O nome disso é graça, só pela sua graça. Celebra o Senhor pela graça dele derramada sobre a sua vida. Aleluia. Amém, amém. Como é bom celebrar ao Senhor, como é bom a gente estar na presença do Senhor, celebrando com essa alegria. Você aí na sua casa, eu creio que você realmente levantou louvores de júbilo ao nosso Deus. Amém? Queridos, vamos agora orar pela nossa liderança e também orar pela nossa cidade. Vamos orar pelo nosso estado, orar pelo nosso Brasil. Queridos, nós como igreja temos que clamar. Por quê? Porque se a gente não clamar, queridos, eu creio que o Senhor não vai agir em prol toda essa situação que nós estamos vivendo. Eu creio assim que o Senhor já tem dado muito livramento, o Senhor tem curado, feito milagres na vida de pessoas já durante essa pandemia, mas queridos, a igreja precisa estar constantemente clamando, buscando ao Senhor. Amém? Então vamos orar primeiro pela nossa liderança. Eu quero que você estenda sua mão aí para o seu televisor agora e libere palavra de bênção, palavra de vitória sobre os nossos líderes, para que a vida deles seja a cada dia abençoada. Pai, nós oramos agora pela nossa liderança, Pai, homens que o Senhor tem levantado, Senhor, no meio da tua igreja, para nos guiar, para instruir o teu povo. Deus querido, eu te peço agora, Deus, que o Senhor esteja guardando a vida deles, livrando eles de todo mal, Deus, livrando de toda enfermidade, que sempre as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles, Pai. Deus, nós declaramos, Senhor, Deus, que sempre a unção e a direção do Senhor estarão sobre eles. Pai, dê sabedoria a eles a cada dia para conduzir a igreja do Senhor, Pai. Deus querido, eu te peço agora, sobre a vida da nossa liderança agora, Deus, toda sorte de bênção, e que o Senhor possa conceder a eles a cada dia vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, também queremos orar, Senhor, como igreja do Senhor, nós levantamos esse clamor agora, Deus, pela nossa cidade, Pai. Deus, nós cremos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que esse vírus, Pai, ele não terá efeito sobre a nossa cidade, Deus, porque nós cremos que o Senhor está guardando cada morador, todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que confia no Senhor, Deus, será livre dessa enfermidade, Pai. Deus querido, eu te peço agora, esteja agindo em favor do teu povo, esteja agindo em favor de cada família dessa cidade, esteja agindo em favor de cada pessoa, Pai. Deus, eu creio que
que o tempo do Senhor ainda não se cumpriu na vida dos teus filhos, e eu creio que o Senhor estará dando livramento para cada um dos teus filhos da tua igreja, Pai. O Senhor estará aguardando. Deus, também oramos, Senhor, pelo nosso estado do Pará. Deus, que o Senhor possa estar trazendo livramento também. Deus, que a tua misericórdia esteja sobre o nosso estado, Pai. Que o perdão do Senhor esteja sobre o nosso estado, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. Tenha misericórdia de cada família, tenha misericórdia de cada pessoa. Deus querido, Deus, que todos possam realmente vir, Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, virar as costas para o pecado, para que assim, Pai, o Senhor possa estar agindo em favor de cada pessoa. Oramos pelo nosso Brasil também. Deus, que o nosso Brasil seja livre da corrupção. Deus, que o nosso Brasil seja livre do engano. Deus, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu creio que o Senhor estará dando sabedoria para nossas autoridades com relação à vacina. Deus, eu creio que o Senhor estará dando sabedoria para eles agirem da forma correta, da forma onde o povo irá ser beneficiado, da forma onde o povo será a pessoa que vai ganhar com toda a situação, Pai. Deus querido, livra o nosso Brasil, que a tua misericórdia esteja sobre a nossa nação. Deus, esteja perdoando, Pai, a nossa nação. Deus, de toda ofensa, Deus, de todo mal, Deus, de todo pecado, esteja perdoando o nosso Brasil. Deus, que não venha nenhuma consequência sobre o nosso Brasil, Deus, mas que a tua misericórdia esteja sobre cada cidadão brasileiro, Pai. Nós declaramos agora as tuas bênçãos sobre a nossa nação, sobre o nosso estado e sobre a nossa cidade. Nós, como igreja, agora liberamos palavra de bênção, e nós queremos dizer que o Brasil, o Pará e Almerim pertence ao Senhor Jesus. Amém. Se você crê aí na sua casa, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Diga: eu creio nas promessas de Deus para o meu país, para o meu estado e para a minha cidade. Amém, amém. Queridos, agora nós vamos estar adorando ao Senhor. Nós vamos estar realmente prostrando o nosso coração em dizer o quanto que nós amamos, o quanto que nós dependemos do Senhor, o quanto que Ele é especial para nós. Que nesse momento você possa fazer aí desse lugar aí onde você está, aí na sua casa, um lugar de adoração. Que haja uma atmosfera da presença do Senhor, que haja uma atmosfera de glória aí onde você está. Eu declaro agora, em nome de Jesus, adore ao Senhor, queridos. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve.
atmosfera já mudou. Estás aqui, o teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. E flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Declare. E flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. Vem nesse lugar, Jesus. Chame a presença dele pra dentro da sua casa. Diga isso a ele. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer em toda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer em toda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, o teu reino vem e faz teu querer em toda a terra. Vem nesse lugar, Jesus, com teu amor, com teu amor. Faz fogo, sede.
Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso aos erros que cometi.
A paz do Senhor, queridos. Agora nós vamos ter uma palavra abençoada sobre dízimos e ofertas, amém? Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 35, amém? Salmos 35, no versículo 27. Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém, queridos? Nesse versículo nós podemos perceber, na sua literalidade, que o salmista Davi escreve que Deus ele se alegra na prosperidade do seu povo. Amém? Deus ele se alegra em ver o seu povo prosperar. E eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa, que está assistindo nesse momento, ou então está no carro, em o lugar onde você estiver. Quem quer ser pobre aí? Levanta a mão. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí na tua casa: você quer ser pobre? Claro que não, né? Eu acredito que não. Agora faça outra pergunta: você quer ser rico? Com certeza muitos aí levantaram as mãos. Amém? E não existe, queridos, problema entre ser pobre e entre ser rico. Por quê? Porque para Deus o que importa é a motivação do seu coração. E às vezes muitas pessoas, elas não gostam, elas se sentem incomodadas quando nós falamos sobre dízimos e falamos sobre ofertas. Então, de forma democrática, eu vou falar para aquelas pessoas que gostam de prosperidade, que gostam de dinheiro, e para as pessoas também que não gostam de dinheiro, tá bom? De uma forma democrática. Então, você vai se identificar com uma das duas. Primeiramente, eu vou falar sobre a pobreza. Amém? A pobreza, queridos, eu posso considerar como uma ladra. Por quê? Porque a pobreza, ela rouba a nossa alegria. Por que, queridos, a pobreza, a falta de dinheiro, ela rouba a nossa alegria? Quando o teu filho te pede algo que é necessário e você não pode dar, você fica alegre, você salta de alegria? É claro que não, né, queridos? Você fica triste. Então, queridos, a falta de recursos, ela rouba os nossos sonhos. Por exemplo, eu sou caboclo da Amazônia. Eu tenho um sonho de conhecer a neve, mas ainda não tive condições. Então, isso ratifica aquilo que eu estou falando para você. Às vezes, a falta de recursos nos rouba a nossa dignidade. De que forma, Rangel? Nos rouba a dignidade. Às vezes, quando você vai no hospital, que você é mal atendido, ou então você passa horas e não é atendido, aquilo não mexe no seu orgulho, ali não mexe na sua dignidade. E também a falta de dinheiro rouba a nossa capacidade de abençoar outras pessoas. Quantas vezes eu já tentei abençoar alguém, eu queria abençoar alguém e não consegui por falta de recursos. Amém? Então, queridos, agora eu vou falar para aquelas pessoas que gostam de falar de prosperidade e gostam de falar de dinheiro. Primeiro, Deus ele quer nos abençoar para nós pagarmos as nossas contas do dia a dia, a casa, o IPTU, o carro, a energia, a água, porque até o próprio Jesus ele pagou o imposto. Lá em Mateus, no capítulo 22, 21, ele disse: dai a César o que é de César. Amém? Deus ele quer prosperar você para que você seja abençoado e que você abençoe outras pessoas. Isso é lindo, queridos. Tem um ditado popular que as pessoas pensam, na realidade não é um ditado popular. Existe uma passagem na Bíblia que as pessoas pensam que é um ditado popular, mas não é. Lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 17, diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Outro, Deus ele quer que nós prosperemos para nós deixarmos um legado de prosperidade e felicidade para a nossa geração. Amém? E outro, para abençoar a nossa família. Tem uma frase muito conhecida de Mike Murdock que ele diz assim, que o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele permite possibilidades. Preste bem atenção. Se dinheiro trouxesse felicidade, isso significava que pobre não poderia ser feliz. E eu conheço muitas pessoas que não têm recursos, que são muito felizes, queridos, muito felizes. Então, o dinheiro ele pode nos dar possibilidade. O dinheiro ele pode nos permitir expressar o amor. Aí você me pergunta como? Quando você compra uma joia para quem é casado, quando você compra uma joia para sua esposa, poxa, não é um prazer? Você não está expressando amor pela sua esposa? Quando você compra um presente para os seus filhos, quando você faz uma viagem com a sua família, você está expressando o quê? Você está expressando amor. Amém?
E eu quero te dizer uma coisa, queridos, para finalizar. Não existe uma pessoa que se preocupe mais em abençoar a sua vida do que o Senhor Jesus. Pode acreditar que prosperidade e muito dinheiro, ele é fruto de muito esforço e de muito trabalho. Amém? Não se esqueça disso. Esforço e trabalho. Mas o esforço, o trabalho, juntamente com dízimos e ofertas, queridos, é um caminho muito próximo da prosperidade. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, em algum local aqui no vídeo vai estar o número da conta da igreja, né? Nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor, amém? Então, está passando aí no seu vídeo, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode mandar o comprovante depois para os nossos pastores, ou então, logo após o culto, vai estar uma pessoa aqui para receber o seu dízimo e a sua oferta. E você com certeza não vai deixar de abençoar a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a prosperidade de Deus ela entre na sua casa, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o prazer de Deus é ver você e a sua família prosperando, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nos acompanhando, aí na sua casa, em mais um culto online. Eu creio que o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, aqui na igreja, Ele está também aí com você e Ele vai com certeza abençoar a sua vida através dessa palavra que eu quero trazer aqui nessa noite. Queridos, eu queria que você, por gentileza, abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo de número 2 e versículo de número 8 em diante. Se você não está com a sua Bíblia aí em mão, você pode correr lá no seu quarto, onde você estiver aí, procure sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto da palavra de Deus, que é tão importante, queridos, para a gente poder estar introduzindo essa mensagem e transmitindo a você aquilo que Deus quer falar com a igreja hoje. Diz assim Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 em diante, diz assim: E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Versículo de número 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós à prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, não receberá dano da segunda morte. Eu quero ler aqui a parte B do versículo 10 novamente, que diz assim: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, o tema dessa mensagem é ser fiel a Deus até o fim. Queridos, eu estava durante esses dias orando, buscando uma direção do Senhor que eu iria estar pregando. E Deus, Ele, na verdade, já estava ministrando um assunto no meu coração, já estava queimando há algum tempo, a respeito de ser fiel a Ele, a respeito de se manter-se fiel. A gente sabe, queridos, que a gente está passando um momento de pandemia, voltamos com cultos online, voltamos a estar aqui, gravando e colocando no YouTube, você está acompanhando aí no nosso canal, é um trabalho assim muito difícil, né? Eu fico impressionado com a galera da mídia aqui da igreja, como eles têm se empenhado para dar o melhor, né? Para fazer com que essa palavra chegue até você. E eu digo, meu Deus do céu, uma responsabilidade muito grande, né? Tá aqui ministrando, tá falando para você e trazer aquilo que Deus quer ministrar ao coração da igreja. Mas eu estava conversando com alguns irmãos esses dias, né? Eu acho que
foi alguns dias antes de ter esse decreto, e a gente estava conversando muito a respeito do sentido de que as pessoas elas não têm se mantido fiel a Deus, né? Quando os cultos param, quando as células param, ou até mesmo o seu dia a dia, até mesmo antes dessa pandemia. E Deus ele falou muito ao meu coração que nós precisamos nos manter fiel, nós precisamos continuar firme naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Sabe, queridos, a vontade de Deus nunca é que a gente pare pelo caminho. Eu não sei se você já ouviu uma expressão que diz assim, a pessoa nadou tanto, mas morreu na praia. Deus não quer que você morra na praia, Deus quer que você alcance aquilo que Ele planejou para você. Sabe, queridos, e esse texto aqui, ele fala a respeito disso. Ele fala de uma igreja aqui, queridos, que o próprio Jesus falando aqui, olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. O anjo significa o pastor, o sacerdote daquela igreja. Ele diz assim, escreve aquele que é o primeiro e o último, né? É Jesus que foi morto e reviveu. Aqui é o próprio Cristo que está falando à igreja. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, a tribulação, a pobreza, né? E ele diz assim, aparentemente parece que tu é pobre, mas tu não é pobre, tu é rico. Ele dizendo aqui para a igreja, ele diz assim, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. E ele vai falando aqui que Satanás ele vai lançar alguns na prisão. E ele diz, e ele termina assim no versículo 10 dizendo, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, queridos, que tremendo. Aí no 11 ele diz, que todos ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, queridos, o que eu entendo aqui? Deus, ele te chamou para uma vida de fidelidade a Ele. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, querido, ser fiel a Deus até o fim. Eu sei que hoje nós temos liberdade no nosso país, a gente pode pregar o evangelho nas esquinas, nas ruas, né? Você pode pregar na escola, no trabalho, onde você vai. Mas, queridos, aqui, Deus estava prevenindo a igreja de se manter-se fiel, porque viriam dias difíceis, viria momentos em que eles poderiam ser tentados a não ser fiel a Deus. Mas, queridos, eu também entendo aqui que Deus, ele vai dar uma recompensa para aqueles que permanecerem fiel a Ele. Então, a minha pergunta para você hoje, queridos, você tem sido fiel a Deus? Você tem continuado com o mesmo amor, com a mesma sede, com a mesma fome de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Sabe, Deus, ele quer uma igreja, Ele quer buscar uma noiva que não se corrompa com o mundo, que não se corrompa com aquilo que o mundo oferece, mas que mantenha-se firme, que se mantenha-se fiel, que não se desvie nem para a direita, nem pela esquerda, mas que permaneça fiel àquele que chamou, que é o nosso Senhor Jesus, que nos chamou para uma vida de santidade. Então, queridos, eu queria nessa noite que você, juntamente comigo aqui, refletisse um pouco sobre isso. Sabe, você tem sido fiel a Deus? Como é que está a tua vida com Deus? A tua fidelidade? Eu vou estar falando sobre várias áreas aqui hoje, mas, queridos, você já parou para pensar o que significa essa palavra fiel? Você sabia que um dos nomes de Deus é fiel? Um dos nomes de Deus é fiel. Você já pensou o nome de alguém ser fiel? O que significa fiel? É aquele que demonstra lealdade, que não trai a confiança do outro, né? Mantém-se firme a aliança feita. É uma pessoa que tem compromisso, é uma pessoa que realmente o que ela fala, ela faz. O que a gente tem visto muito hoje, querido? Infelizmente as pessoas elas falam uma coisa, mas as atitudes, as ações não demonstram aquilo que elas falam. E Deus, queridos, Ele olha para você e Ele quer uma atitude de que você fale, mas que você principalmente faça. Deus não te chamou só para falar, Ele te chamou para você fazer. Então fidelidade significa isso, né? Ser fiel significa isso, demonstrar lealdade, você ser leal aos princípios da palavra de Deus. Queridos, infelizmente a gente vê a igreja hoje quebrando princípios da palavra de Deus.
Pessoas infelizmente estão colocando doutrinas de demônios dentro da igreja. Então nós temos que abrir os nossos olhos e entender que as coisas podem ficar difíceis, mas nós temos que entender que a bússola, que é o mapa, que é o manual que nos guia, na verdade, é a palavra de Deus. Temos que nos manter fiel a essa palavra que Deus nos deu, querido. Se a Bíblia não fosse tão importante, Deus não teria deixado, mas Ele deixou a Bíblia, querido, Ele deixou a palavra de Deus, que era para a gente ter uma bússola, para a gente ter uma direção, para onde a gente tem que ir, para a direita ou para a esquerda, para onde é aqui. Deus te dá a direção na palavra dEle. E Deus, queridos, Ele quer da igreja dEle a fidelidade. Deus quer fidelidade. Sabe, queridos, às vezes a gente é infiel para Deus em tantas coisas mínimas. Sabe, Deus ele olha para você e ele quer que você retribua de alguma forma, sendo fiel a Ele, aquilo que Ele fez por você na cruz. Sabe, Jesus ele sofreu tanto, Ele foi tão fiel. Ele poderia ter muito bem dito para o Pai: não, Pai, esse povo não merece eu morrer por ele, esse povo não merece eu sofrer tudo isso aqui. Mas não, queridos, a Bíblia diz que Ele se manteve fiel. Ele foi leal a você, Ele foi leal a mim, Ele foi leal àquilo que o Pai tinha designado Ele a fazer. Ou seja, Ele foi fiel. Ele não traiu a gente, Ele continuou fiel. Ele fez uma aliança com a humanidade. Você sabe que no Antigo Testamento foi a primeira aliança, né? E no Novo Testamento, a Bíblia diz que a nova aliança, né? Jesus falou, né? A nova aliança do meu sangue. Você vê que na Santa Ceia, né? O pastor sempre fala aqui, né? A nova aliança do meu sangue. É uma nova aliança, é a aliança que Deus fez com a humanidade. É uma nova aliança. E essa aliança, queridos, significa fidelidade. Quando você casou com a sua esposa, você casou com o seu marido, você jurou a fidelidade a ele. Você jurou que você ia ser fiel para sempre. Eu tenho uma aliança aqui, eu estou 7 anos de casado. E eu devo a fidelidade à minha esposa. Eu tenho que ser fiel a ela. Eu tenho que continuar mantendo-me fiel a ela, porque eu fiz uma aliança com ela um dia no altar. E eu disse para ela: vou ser fiel para você, na saúde, na pobreza. Eu vou te amar por resto da minha vida. E ela falou também, ela fez os votos dela. E nós nos mantemos fiel um ao outro. Então, com Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus também, querido, você está fazendo uma aliança com Ele. Você está dizendo: Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou manter firme uma aliança contigo. E Deus, queridos, Ele quer isso da gente. Ele quer a fidelidade. Ele quer que a gente seja fiel a Ele. Algo interessante, querido, é que Deus, Ele nunca mente. Deus não mente. Deus, Ele é fiel. Se você pode olhar que tem pessoas que podem mentir para você. Já aconteceu isso com você. Ou talvez você já mentiu para alguém. Você não foi fiel para aquela pessoa. Queridos, eu me lembro, vou contar uma experiência aqui minha, né? Antes de eu me converter, eu me lembro assim que eu tive namoradas, né? Poucas namoradas. Mas eu lembro assim que todas elas eu fui fiel. Só que elas foram infiel para mim. Eu peguei um chifre bem legal. Mas eu permaneci fiel a elas. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque o ser humano, ele é assim, ele não é fiel. Mas Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu algo para você, se Ele diz que Ele vai, se você for fiel até o fim, você vai ter a coroa da vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele é fiel. Olha só o que diz, queridos. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13, diz assim: se formos infiéis, presta bem atenção no texto. 2 Timóteo 2,13, olha o que diz. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha só, querido, que a palavra de Deus diz. Você pode ser infiel para Deus. Momento você pode ser infiel, talvez até involuntariamente, talvez você foi infiel, talvez por não saber algo. Eu lembro que quando eu converti, eu fazia muitas coisas erradas aí, que depois eu fui estudando a palavra de Deus, através do discipulado, através de uma orientação, através do meu pastor me orientando.
eu comecei a ver que algumas coisas que eu fazia era errado. Então eu estava sendo infiel, não porque eu queria, mas porque eu não sabia. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheci a verdade, aquilo me libertou. Mas interessante é assim, queridos, que a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Você já imaginou, queridos? Osivon, isso quer dizer que não tem problema de eu ser infiel, que Deus ele vai continuar sendo fiel. Não é nada disso. É como eu estou falando, se você for infiel involuntariamente, Deus vai continuar fiel com você. Ele sempre vai te dar uma oportunidade, mas chegará o tempo em que nós vamos ser testados e vai ser um teste muito grande para a igreja. Então nós temos que estar atentos. Então Deus ele permanece fiel. Olha só o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23, diz assim: tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, Deus prometeu, Ele é fiel. Retenhamos, ou seja, guardamos firmemente a confissão da esperança da nossa fé, porque fiel é o que prometeu. Oh, aleluia! Deus é fiel. Olha o que diz em Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Que poderoso, querido. Olha só no versículo 11 de novo: e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco. Você sabe quem era esse que estava no cavalo branco? Era o próprio Jesus, olha só. E que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Que tremendo, querido. Eu fico empolgado, querido, quando eu leio esses textos e vejo como Deus ele é fiel, como ele é verdadeiro. Não existe mentira em Deus. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. E Ele quer, queridos, que a gente tenha essa essência do caráter dele também. A fidelidade, o amor, sabe, queridos? Aquilo que Deus ensinou para a sua igreja. Aleluia, queridos. Então, olha só que texto poderoso. Fiel e verdadeiro. Você já imaginou? Você pode chamar Jesus assim: Jesus, tu és fiel e verdadeiro. Você pode falar isso para ele, porque é um dos nomes dele. Aleluia. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não falha. Deus é fiel. Aleluia. Agora, queridos, manter-se fiel não é fácil. Eu tenho certeza, queridos, assim, que todos nós já fomos assim tentados a ser infiel a Deus. Talvez lá no seu trabalho você já foi tentado a ser infiel. Teve alguma oportunidade lá que você poderia ganhar dinheiro ilícito. Você teve uma oportunidade talvez de trair a sua esposa. Você teve uma oportunidade talvez de mentir, de fazer algo que não agradava a Deus. Mas você tomou uma decisão. Você entendeu que você tem uma aliança com Deus e você permaneceu fiel a ela. Sabe, queridos, é tão lindo, eu fico tão... O que me impressiona muito numa pessoa é ver como ela é fiel a Deus. Sabe, às vezes a gente é fiel a tantas pessoas, sabe? Às vezes a gente é fiel ao nosso patrão, às vezes a gente é fiel à nossa esposa, a gente é fiel, sabe, aos nossos amigos, a gente é fiel à nossa liderança, mas às vezes a gente não é fiel ao principal, que é o nosso Deus. Deus, queridos, está preparando uma igreja sem mancha, sem ruga. Deus está preparando uma igreja, queridos, santa, separada, uma igreja fiel. Sabe, queridos, eu estava assim, pensando, imaginando, e por que Jesus ele ilustra que a igreja é uma noiva? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus fala que a igreja é a noiva dele? Eu lembro que quando eu noivei com a minha esposa, a gente, no noivado, tanto eu como ela, com certeza, nós já exigimos um do outro a fidelidade. Nós já exigimos um do outro nos guardar um para o outro, até o dia que nós iríamos casar.
E Cristo, queridos, ele quer isso da igreja, que é a noiva dele, que ande em santidade. Em 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santo porque eu sou santo. Então Deus, ele quer que a igreja caminhe em santidade com ele, mesmo aparecendo as dificuldades, as lutas, as aflições, mas ele quer uma igreja fiel, uma noiva fiel a ele. E uma noiva que se prepare para receber esse noivo. Deus, Cristo, ele quer naquele dia encontrar uma igreja fiel. Você tem sido fiel a Deus? Você tem permanecido fiel? Talvez você que está ouvindo essa pregação aqui, você está afastado da igreja. E agora você diz assim: poxa, eu queria ir para a igreja, e agora não tem culto na igreja, agora só estamos fazendo culto online. Eu quero dar uma notícia para você: as nossas células estão funcionando, nosso life group está funcionando. Procure uma célula, volte para Jesus, volte para Ele, seja uma noiva fiel, não seja uma noiva que trai, não seja uma noiva que troca o seu noivo por qualquer coisa desse mundo. Permaneça fiel até o fim, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Você tem que permanecer fiel, queridos. Você sabe, acho que a pior época para desviar, eu acho que é uma época como essa, porque é a época que mais está previndo a vinda de Cristo. Os sinais estão aí. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. E se você não estiver preparado, meu irmão, e se você não se manter fiel, ele não vai levar quem foi infiel, queridos. Ele vai levar aqueles que são fiel a ele. Sabe, queridos, eu quero incentivar você. Procure uma célula, sabe? Procure o seu discipulador, procure alguém para te ajudar, para te acompanhar, mas volte a ser fiel ao seu noivo. Volte a ser fiel, se humilhe, peça perdão para ele, volte, porque ele está de braços abertos para receber você, com certeza, em nome de Jesus. Sabe, queridos, assim, eu tenho experimentado a fidelidade de Deus na minha vida. Essa semana mesmo agora eu passei por alguns problemas complicados no meu trabalho e até de saúde também na minha família. E sabe, queridos, assim, é incrível como Deus, ele é fiel. Se você continuar fiel, ele vai ser fiel para você. Um dia eu estava em casa à noite e a gente está num propósito de jejum, de oração, e a gente vê que é uma guerra espiritual. E eu lembro assim que muitas vezes durante esse jejum deu vontade de parar. Às vezes o nosso corpo está pedindo para parar, né? Mas eu lembro assim, queridos, que um dia eu fui à noite, eu ia sair na moto para pregar algo para comer, e de repente a moto não pegou de jeito nenhum, não quis pegar, e não estava nada de errado com a moto, tenho certeza que não estava. E eu digo, meu Deus, e agora? Eu preciso pegar lá essa comida. E já era 10h30 da noite, e eu emprestei a moto de um vizinho para me ir. E eu fui na moto dele, e de repente, queridos, outra moto, totalmente na contramão, totalmente sem controle, quase me acerta, e ia pegar na minha perna, ia ser um acidente muito feio. Eu estava numa moto que não era minha, o prejuízo ia ser terrível para mim, ia ter que pagar um prejuízo, né? Mas, queridos, naquele momento, Deus me livrou, sabe? Deus foi fiel, e naquela hora o Espírito Santo falou assim para mim: não era para te ter saído, eu que não fiz aquela moto pegar. E eu fiquei, será que foi isso mesmo? A gente sempre fica naquela dúvida, relutando, mas eu tinha ouvido a voz do Espírito Santo, e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a moto não estava, nem mexi nela, eu deixei, eu digo, se foi isso, de manhã essa moto vai pegar normalmente. E quando foi de manhã, eu subi na moto, funcionei a moto, ela pegou normalmente, queridos. Ou seja, queridos, Deus foi fiel naquela noite comigo. Ele me guardou. Agora, será que se eu tivesse sendo uma noiva infiel, será que se eu não tivesse procurando, me esforçando para ser fiel a Ele, será que Ele tinha me dado aquele livramento? Talvez sim, porque Deus, Ele é amor. Mas quando você permanece fiel, é muito mais fácil Deus te guardar e te livrar, porque não há uma legalidade na tua vida para o diabo te tocar. Deus, Ele te guarda. Sabe, eu quero dizer para você que está desviado, que está afastado, sabe, queridos, amanhã pode ser tarde. Você precisa entender isso, e você precisa voltar para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Volte, queridos. O Pai está te esperando de volta, Ele está te esperando de braços abertos. Então, queridos, Deus, Ele é fiel.
Sabe, eu poderia dar tantos testemunhos aqui, que como ele foi fiel comigo. Eu lembro que eu desempregado, a minha esposa grávida, Deus, ele abriu portas de emprego e ele foi fiel. Ele mandou eu vir para Almerim sem nada, não tinha nada. E Deus abriu portas, eu estou trabalhando, Deus tem suprido tudo. Sabe, se Deus te deu uma palavra, se Deus te colocou em algum lugar, seja fiel a Ele. Seja fiel à visão, porque aquele que dá visão, ele dá a provisão também. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós temos visto, querido, nesses últimos dias, que antecede a vida de Cristo, a apostasia tomando conta da igreja. O que é apostasia, irmão? Querido, a apostasia é quando a pessoa renuncia a sua religião ou crença, abandona a fé. É quando a pessoa não acredita mais em Deus, que ela não acredita mais em Jesus, não quer saber mais da igreja, não quer saber mais de Deus. Ela vive uma vida de pecado totalmente entregue ao pecado. Ela passa a não crer mais que Deus pode salvar ela, ou ela não crê mais em Deus. Então a gente vê, queridos, que a apostasia ela está tomando conta da igreja hoje. Muitos estão apostatando da sua fé, estão abandonando Jesus, estão quebrando uma aliança que fez com o Senhor. Olha só o que diz em 1 Timóteo 4, versículo de número 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidas a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, querido, Jesus ele já tinha, prevenido disso, ele já tinha falado: olha, nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. Sabe, que você não seja desses que estão apostatando da fé, que estão deixando a paixão, o amor por Jesus esfriar. Sabe, queridos, Deus ele não quer isso. Deus ele quer que você continue fiel, firme àquilo que ele te chamou. Sabe, queridos, o pior momento, como eu falei ainda agora, o pior momento para você se afastar é agora. Aliás, não tem um momento, bom para você afastar. Todo momento é ruim, mas se é um momento para você ficar firme, é agora. Você já imaginou? Dizem em um governo mundial só, dizem que o anticristo já está por aí, dizem no chip que o dinheiro vai funcionar tudo através desse chip. Se você não tiver o chip, falam em tantas coisas proféticas que a Bíblia fala. Sabe, isso não é tempo, querido, da gente apostatar a nossa fé, mas é tempo de ser fiel, é tempo de permanecer fiel. Sabe, queridos, não é porque não está tendo culto aqui na igreja presencial que você não vai pegar o seu celular, que você não vai ligar sua televisão e que você não vai ouvir uma pregação como essa. Deus, queridos, Ele está me usando aqui nessa noite, eu creio, pela graça de Deus, para te dizer, queridos, permanece firme. Sabe, não deixa uma pandemia te afastar. Não deixa as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as tribulações te afastar. Sabe, Jesus estava falando aqui para essa igreja, sabe, não deixa as tribulações, não deixa a perseguição, não deixa essas coisas fazer com que a fé de vocês desfaleça e que vocês percam a coroa que eu estou preparando para vocês. É muito forte isso, queridos. A gente vê a quantidade de pessoas que estão saindo da igreja, a quantidade de pessoas que estão se afastando, a quantidade de escândalos que está acontecendo no meio gospel, no meio cristão. Ah, querido, não é tempo disso. Eu sei que muitas coisas vão acontecer, eu sei que essas coisas vão acontecer porque a palavra de Deus diz que vai acontecer, mas lute para que não aconteça isso com você. Sabe, permaneça fiel. Todos os dias eu sei que o diabo ele vai colocar tentações diante de você, sabe, mas seja fiel a Deus. Aleluia. Olha só, queridos, o que as pessoas não têm sido fiel a Deus? Alguns exemplos aqui eu quero falar para você. Por exemplo, o seu TSD, o seu tempo sozinho com Deus. Sabe, aproveita que você está mais em casa para você buscar Deus. Você tem sido fiel a Deus, a orar todos os dias? A pastora pregou alguns domingos atrás aqui uma pregação, queridos, poderosa. Quem não veio para o culto assim perdeu, porque foi tremendo. Ela pregou sobre isso, sobre a nossa intimidade com Deus, sabe? O quanto é importante a gente ter essa intimidade. Se você quer se manter fiel, você precisa ter comunhão, intimidade com Deus todos os dias.
Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura bíblica, se você não tiver comunhão com Deus na sua casa, se você não tiver intimidade com Ele, a primeira luta que vir, você vai abandonar Jesus. Se você for raso na sua fé, a primeira luta que vir, você abandona Ele. Então, busque a Deus todos os dias. Leia a sua Bíblia. Pega essa Bíblia da estante que está só poeira, limpa ela, vai para o seu quarto, dobra seu joelho, lê sua Bíblia, busca o Senhor. Buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai enquanto está perto. Congregar, queridos, sabe? Eu sei que nós não estamos podendo agora, mas talvez você não aproveitou a oportunidade de congregar. E agora você não está podendo congregar, porque nós não estamos podendo reunir. Sabe, queridos? Então, quando voltar aos cultos, sabe? Aproveite para você vir para a igreja. Nós temos uma igreja linda, queridos, aqui, toda climatizada. Nós temos uma palavra abençoada nos cultos, sabe? Valorize isso, seja fiel no congregar. Seja fiel no seu dízimo, com as suas ofertas. Você está sendo fiel a Deus? Osivan, essa pandemia agora, meu pagamento não saiu. Eu não sei se vai ter auxílio. Eu não sei se tem como eu tirar meu dízimo, pode faltar. Querido, vou dizer uma coisa para você. Seja fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta. Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Porque Deus não é homem que minta. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Então permaneça fiel, sabe, nas suas primícias, no seu dízimo, na sua oferta. Deus quer a fidelidade. Poderia falar tantos outros aqui, todos os mandamentos do Senhor, né? Infelizmente, querido, muitas pessoas hoje elas têm... não têm sido fiel a Jesus, elas têm negado a Jesus, elas não demonstram que elas são cristãs. Você tem sido também fiel à obra de Deus? Você tem permanecido fiel a isso? Você está permanecendo, indo para a sua cela, discipulando, sabe, fazendo a sua cela? Sabe, queridos, uma pandemia não tem que parar a igreja. A pandemia não pode parar a igreja. Sabe, a pandemia é só um vírus. Deus é maior do que esse vírus. Deus é mais poderoso. Deus ressuscitou um cara morto 4 dias, querido. Seja fiel, continua fiel à visão que Deus te deu. Sabe, queridos, eu fico pensando. Você já imaginou quando vinha a perseguição? A minha pergunta para você hoje é: você está preparado? Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja e ele falou algo interessante. Ele disse assim, eu acho que foi até na reunião aqui no Tadel, né, a reunião das áreas. Eu acho que foi até o Eres que falou, o irmão Eres, né? A gente estava conversando, ele, o pastor, a pastora, né? A gente estava conversando aqui. E o Eres falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, o que ele teme, né? O que ele teme é se a igreja está preparada para ser perseguida. Que a perseguição ela vai vir. Mas ele falou algo interessante. Ele disse, Osivan, o que eu penso é, será que a igreja está preparada para isso? Será que quando alguém encostar uma arma na sua cabeça, encostar uma arma na cabeça do seu filho, ou da sua esposa, ou começar a torturar você já viu aqueles filmes de tortura? Né? Eles podem fazer isso. Você está preparado para resistir, para ficar fiel até o fim, e você não negar a sua fé? Se você tem um cristianismo raso, a primeira dor que você sentir por causa de Jesus, você vai negar ele. Então você tem que ter uma fé viva em Deus. Você tem que entender que a eternidade que está em jogo não é algumas horas, não é alguns segundos, é a eternidade, queridos. É a eternidade que está em jogo. Você está preparado para a perseguição? Hein? Se uma pandemia dessa te esfria, se uma pandemia dessa afasta as pessoas da igreja, e quando vir a perseguição, você vai negar Jesus? Você vai negar? Sabe, queridos, a Bíblia fala de Judas, que Judas traiu Jesus. Quantos de nós estamos traindo Jesus? Quantos de nós estamos negando Jesus? A Bíblia diz que quando Cristo estava ali no Getsêmani, quando todos aqueles guardas vêm para prender Jesus, né, como se fosse um bandido, né, injustamente, a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram.
pessoas que estavam ali com Jesus todos os dias, pessoas que comiam com ele, pessoas que viram ele fazer milagres, que teve coisas sobrenaturais. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver uma fé rasa, como os discípulos tinham aqui naquele dia, você pode ser infiel a Deus. Você tem que ter intimidade com o Pai. Sabe, eu fico pensando assim, que seria uma honra para mim morrer por Jesus. Eu já sonhei uma vez que estavam perseguindo, né? Estavam perseguindo e a gente estava reunindo numa casa. Eu já sonhei assim. E entraram aqueles caras com metralhadora e no sonho eles atiravam, a gente corria e assim, sabe? No outro dia, aí depois eu já estava noutra casa também falando de Jesus. Eu lembro assim nesse sonho. Às vezes eu tenho essa impressão, sabe, queridos, que talvez eu possa morrer por causa do Evangelho. Mas, queridos, se tem uma coisa que me alega ao meu coração, é porque se eu sou fiel a Ele, Ele permanece fiel também. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, se prepare. Prepara a igreja, prepara a igreja, porque há de vir. Você tem que estar preparado. Talvez não seja na nossa geração, mas nós temos que preparar os nossos filhos para isso também. Isso pode acontecer. Amém? Que a gente não seja como Pedro, que a gente não seja como Judas, que negou o Senhor, que abandonou, que traiu Jesus. Agora, queridos, por outro lado, eu olhando a palavra de Deus, eu vejo que tantos homens foram fiéis a Deus. Sabe, queridos, a história de José sendo jovem, sendo bonito, sendo um cara que estava longe do pai, longe da mãe, longe do pastor, longe do discipulador, longe do líder da cela. Ele estava num lugar longe, ele estava no Egito. Sabe o que significa o Egito, falando biblicamente? Um lugar de pecado, um lugar daquilo que não agrada a Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que ele permaneceu fiel. Fiel. José não negou. Sabe, ele continuou fiel a Deus, mesmo longe do pai e da mãe. Que a gente siga o exemplo de José. Outro também que permaneceu fiel foi Daniel. Daniel, ele poderia, queridos, comer daqueles manjares, mas ele não quis. Quando o rei baixou o decreto também, que ele não podia orar a outros deuses, você sabe o que ele fez? Ele não estava nem aí porque o rei queria, ele queria agradar o Deus dele. Ele foi para dentro do quarto dele orar. Jogaram ele na cova dos leões, mas a Bíblia diz que Deus enviou os anjos fecharam a boca do leão. Sabe, querido, se você permanecer fiel, Deus vai te dar livramento, Deus vai te guardar, Deus vai levantar até o ímpio para te abençoar, porque assim como Ele levantou o ímpio para abençoar todos aqueles que foram fiel a Ele. Sabe, queridos, Billy Graham não teve um escândalo na vida dele ministerial. O cara foi fiel, morreu com 99 anos, está com o Senhor agora. Ele foi fiel. Esses homens, sabe, eles me inspiram, queridos. E outro exemplo que eu quero falar para você é Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa que morreu por causa de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que ele deu um discurso muito forte ali para os fariseus. E Satanás tomou aquela multidão de tal forma que eles pegaram Estevão, jogaram para fora da cidade e eles apedrejaram Estevão até a morte. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu Cristo de braços abertos esperando ele. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus estava de braços abertos ali esperando ele. E ele ainda falou assim: olha, Senhor, não impute sobre esses homens esse pecado. Ou seja, ele estava tendo a mesma atitude que Jesus teve na cruz. Não perdoai, Senhor, eles não sabem o que eles fazem. Estevão poderia ter negado ali, dito: não, me perdoa pelo que eu falei aqui. Mas ele abriu a boca e ele falou a verdade para aquele povo que necessitava ouvir. E ele permaneceu fiel. Aleluia. Eu quero, queridos, nesse momento, ler a conclusão aqui dessa palavra, que está em Lucas capítulo 12, versículo 42, que diz assim: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá,
Mas aquele servo, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez as coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito lhe pedirá. Eu quero terminar, queridos, com essa história. Aqui, queridos, o texto diz que aqui foi o próprio Jesus que falou. Ele fala de 2 servos, que ele deu um exemplo de um senhor que deixou 2 servos para cuidar dos seus servos, para dar a ração, né, que significa o alimento na hora certa, cuidar daqueles servos. Mas ele dá o exemplo de 2, que um que foi mais ou menos fiel, que até falhou em algumas coisas, mas foi fiel. Ele esperou o seu senhor chegar, mas o outro não. O outro pensou em seu coração, esse meu senhor não vem agora não. E ele começou a espancar os servos, ele se embriagou, e ele fez piseira e fez festa ali, porque ele acreditava que aquele senhor dele não vinha. Ele não se preparou, ele foi infiel, ele não se manteve fiel àquilo que Deus falou. Eu queria, querido, nesse momento que você fechasse os seus olhos, aí onde você está. E eu queria, querido, nesse momento que você, vou estar colocando uma adoração aqui, para você estar meditando no que foi falado aqui. Sabe, queridos, Deus, Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você permaneça fiel. Quando o Senhor da Seara, quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar você fiel? Será que Ele vai encontrar nós fiel? Será que nós vamos estar fiel a Ele? Será que nós vamos nos manter fiel quando Ele vier? Sabe, queridos, a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é encontrar uma igreja santa, separada para Ele. Seja fiel, queridos. O que vai ser da nossa vida daqui com mais uns anos? O que vai ser da nossa vida daqui com mais uns dias? Nós estamos preparados para aquilo que vai acontecer? Sabe, queridos, nós temos que nos preparar. Jesus, Ele vai voltar, queridos. Mas antes disso, nós vamos passar por muitas provações. Sabe, nós vamos passar por dificuldades, por lutas. Mas Deus, Ele vai continuar sendo fiel. E Ele diz na palavra dEle, se você permanecer fiel até o fim, se você permanecer fiel, ei, eu vou te dar a coroa da vida. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Você sabe qual é a segunda morte, queridos? É o inferno, queridos. Deus, Ele não quer que você esteja a segunda morte, mas Ele quer que você viva a eternidade com Ele. Oh, aleluia. Deus, queridos, Ele quer que você continue, permaneça fiel a Ele. Oh, Espírito Santo, vai tocando cada pessoa que está agora no seu lar, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Vai tocando o coração. Talvez você não estava sendo fiel, mas hoje faça uma aliança com o Senhor. Deus, eu quero ser fiel a Ti, eu quero permanecer fiel. Eu não quero que as coisas desse mundo, as coisas do Egito, o que o Egito oferece, que o mundo oferece, não seja mais atraente do que as coisas do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero também, nesse momento, fazer um apelo a você que está me ouvindo. Eu já vou estar encerrando, mas eu quero fazer uma oração com você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu peço que você feche os seus olhos nesse momento e repita uma oração comigo. Você também que está afastado do Senhor, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa. Deus, que essa pessoa agora que está entregando a vida ao Senhor, Deus, ela possa fazer uma aliança com o Senhor de fidelidade a Ti. Que, Deus, essa aliança não seja quebrada nunca mais. Sabe, que essa aliança seja fiel a Ti. Que você que está em casa, repita-se comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança contigo. Se você está se reconciliando, diga: eu renovo a minha aliança. Diga assim: eu peço, Senhor,
Que o Senhor me mantenha fiel, me dê forças, que eu não negue o Senhor, mas que eu permaneça fiel até o fim. Escreve meu nome no livro dos salvos e que a minha vida seja transformada para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dessas pessoas, cada um, Senhor, que está no seu lar agora. Eu declaro bênção do Senhor. Deus, que eles nunca se afastem de Ti, mas que eles permaneçam fiel até a morte, se for preciso, Senhor. Se for preciso a gente morrer pelo Senhor, nós vamos morrer, Senhor. Se for preciso a gente sofrer, a gente vai sofrer, Pai. Porque vale a pena ser fiel a Ti, vale a pena não negar a fé, vale a pena crer no Senhor, vale a pena caminhar com o Espírito Santo e vale a pena sofrer pelo Senhor Jesus. Eu abençoo agora cada um, Senhor. Eu declaro as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração em nome de Jesus. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco. Essa vai ser a terceira semana que a gente está aprendendo 2 Coríntios 5,17. Vocês estão prontos? Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você lembra o que quer dizer esse versículo? É que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, vocês lembram? Aquela pessoa desobediente, mentirosa ou medrosa. Não, não e não. Agora Deus nos transformou em pessoas obedientes, que falam a verdade sempre e somente a verdade. Nós podemos até errar, mas lá no fundo, agora nós somos perfeitos em Cristo. Que fantástico, não é mesmo? Então vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu sou obediente a Deus e aos meus pais e líderes. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou uma pessoa que só fala a verdade. Oi, galerinha, digam comigo. Eu sou uma pessoa cheia de fé. Oi, gente! Digo agora bem forte! Eu sou o tesouro escolhido por Deus! Uhul, que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Uhul! Hoje vamos aprender o que fazer quando estamos numa situação que nos dá medo ou que é muito difícil para nós. Vocês estão prontos? Sim? Então vamos lá, vamos falar nossa frase de hoje. Eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Mas por que já agradeço se eu ainda não recebi o que eu estou pedindo? Porque a Bíblia fala que quando eu peço algo de Deus em nome de Jesus, no mundo espiritual, Deus já libera para mim o milagre que eu preciso. Então, mesmo que eu não veja ainda a resposta, eu sei que já tenho, porque Deus já me deu no mundo espiritual. Isso. E quando agradeço pelo milagre, mesmo não recebendo ainda, isso mostra que eu creio nele e eu sei que nada é difícil para Deus. Olha só, tem um versículo que fala disso na Bíblia. Repitam comigo, Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra.
pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Vamos cantar o versículo com Joaquim e a Gizinha. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. Pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Difícil demais para ti. Jeremias 32, 17. Nada difícil demais para ti. 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 Jeremias 32, 17. Que versículo top! A gente vê o poder de Deus na sua criação e também todas as vezes que Ele cura alguém ou faz um milagre. Vamos ver como Jesus fez um milagre top, quando muita gente estava com fome. Depois que Jesus ensinou, todos estavam com fome. Mande-os ir comprar comida, disse seu discípulo. Mas Jesus queria que as pessoas confiassem em Deus. Por que você não os alimenta? Disse Jesus. Levaria o ano todo para comprar pão para todo mundo, explicou o discípulo. Quanto alimento vocês têm? Perguntou Jesus. Temos um garoto aqui, disse André. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sorriu. Perfeito, diga às pessoas para sentarem na grama. Então o povo se assentou ao redor da montanha. Jesus agradeceu pelo pão e pelo peixe. Então ele os repartiu para os seus discípulos distribuírem. Os discípulos então distribuíram pão e peixe para toda a multidão. Havia 5.000 homens e muitas mulheres e crianças também. Todos comeram com muita fartura. Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou. Dos 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos cheios. As pessoas perceberam que podiam confiar que Deus cuidava delas. Uau! Jesus multiplicou os pães e os peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E isso sem contar as mulheres e as crianças. Talvez com elas deu mais do que 10.000 pessoas. Acho interessante que Jesus queria alimentar todos eles. Sim, Jesus sempre quer nos ajudar. Basta a gente ter fé e começar só a agradecer. O agradecimento mostra a nossa fé em Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Em outro lugar, a Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Jesus disse que tempos difíceis viriam, mas ele falou também para a gente ter ânimo, porque ele já venceu o mundo. Uau! Eu quero sempre ter ânimo e confiar e agradecer o Senhor em tudo. Vamos ver como Lumi aprende a confiar em Deus quando veio uma chuva forte e assustadora. Oh. Yeah. Yo. Sou mais rápido que vocês, gotinhas. Ai, doeu. Au. Eu acho que a minha mãe estava certa sobre a chuva. Lumi, tome cuidado. Parece que vem uma tempestade aí. Uma tempestade? Não se assuste, Lumi. Deus fez a tempestade para regar as gramas, árvores. E as flores também. Precisamos da chuva. Mas tempestade não é boa para mim. Quando as gotinhas me acertam, machucam. Ai, numa tempestade tem muitas gotas. Não consigo me desviar delas. Nossa, isso é um grande problema. Nenhum problema é grande para Deus. Ore e acredite em Deus. Ele cuidará de você e te mostrará o que fazer. Amigos, querem orar com a gente?
Deus, eu tô com muito medo de me machucar na tempestade. Por favor, mostre-me o que devo fazer e me proteja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos te ajudar agora. Confie que Deus vai cuidar do resto. Você vai se sentir melhor se ficar pertinho de mim. Vou cobrir você com as minhas pétalas. Oh não! Minha asa está pra fora. Vou me machucar. Lumi, apenas confie. Ele te ama e cuidará de você. Tá bom. Oh, espere. Eu consegui? Sim! Deus nos mostrou como te ajudar. E Ele enviou um vento para soprar aquela tempestade para longe. Uau! Deus cuidou de você com seu grande e forte poder. Deus, nenhum problema é tão difícil pra ti. Muito obrigado por me proteger. Que legal! Como o Lumi aprende que nenhum problema é grande demais para Deus. Sim, Deus sempre cuida das pessoas que confiam nele. E se um problema surgir, a gente pede ajuda e já começa a agradecer pela resposta. Isso me lembra de quando eu tive que fazer uma cirurgia, porque os médicos achavam que eu tinha câncer. Mas Deus cuidou de mim e durante a cirurgia descobriram que eu não tive câncer não. Eu nunca vou esquecer aquele momento, no meio da cirurgia, que o médico me mandou uma mensagem dizendo que você não tinha câncer, Amanda. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Já tínhamos orado pela sua cura, então estávamos só agradecendo e descansando em Deus. Claro, as minhas emoções estavam meio... porque eu sou sua mãe, né? Você sabe como é que é. Mas a gente vive pela fé e não pelas emoções, não é verdade? E aí, quando a notícia veio que você não tinha câncer, aí que eu me deixei chorar mesmo, de muita gratidão a Deus pelo milagre que Ele nos deu. Eu amo você demais, minha filha linda. Eu também te amo muito, Amanda. Estou tão grato a Deus que você está bem. Eu também te amo muito, Amanda. Você é a melhor irmãzinha do mundo. Eu também te amo demais, Amanda. Vamos adorar a Deus porque Ele sempre cuida de nós. Taripau, taripau. Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, pede outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. Posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. Eu posso contar com Jesus. 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 9, 10, pede outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar
E demais, como Deus nos ama e cuida demais de nós, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele sempre quer nos ajudar em tudo que precisamos. Feche os seus olhinhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor sempre cuida de nós. E só precisamos pedir ajuda e já agradecer, porque nada é difícil demais pro Senhor. Amém! Amém! Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os pecados e a ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro, nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso que nós distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém! Amém! Eu quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! E agora você também tem esse grande tesouro, que é o Espírito Santo morando dentro de você. Parabéns! É muito importante você falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, tá bom? E peça para eles sempre orarem com você e sempre ler a Bíblia com você, para que você possa crescer mais e mais em Deus, tá certo? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Aleluia! Uhul! Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para virem te ajudar e responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês, tchauzinho!